depuração do resultado contábil para fins tributários, eu preciso entender primeiro o que é depuração, né? E depurar é retirar impurezas. E por que eu deveria retirar impurezas do resultado contábil para fins tributários? E realmente eu preciso. E há uma mudança que a gente precisa entender de paradigma da contabilidade em relação ao direito tributário, que muda essa relação entre direito tributário e contabilidade, desde a Lei 11.638, que o Alexandre muito bem falou aqui. Então, o primeiro ponto, eu sempre inicio a minha exposição sobre esse assunto dizendo: a relação entre direito tributário e contabilidade é uma relação intuitiva. Sendo um tanto quanto simplório, a gente poderia imaginar o seguinte: olha, eu tenho eventos econômicos, todos eles, um conjunto de eventos econômicos, e a contabilidade, então, reconheceria, mensuraria e evidenciaria esses eventos econômicos. O Alexandre bem disse, accounting follows economics, e o direito tributário, então, tributaria esses eventos. Então, seria como se houvesse uma sobreposição de tarefas, né? A economia identifica os eventos, a contabilidade mensura, o direito tributa. Então, se houvesse efetivamente na prática essa relação tal como se coloca, a relação entre direito tributário e contabilidade é muito natural. O direito tributário olha para o resultado contábil e prescreve ali uma alíquota, dada a base de cálculo de 100, dado o lucro de 100, a alíquota 10%. Essa relação, por mais antiga que seja, não despertou muita atenção das pessoas até 2007. Por quê? O Alexandre bem disse que até 2007 se fazia contabilidade para o fisco, salvo as SAs de capital aberto que eram reguladas pela CVM. Antes disso, se fazia contabilidade para o fisco. E se eu fazia contabilidade para o fisco, não havia tanta diferença entre o resultado, o lucro líquido e o lucro real, que o decreto 1598 continuou dizendo. O lucro real é o lucro líquido ajustado por adições e exclusões. Até 2007, desde 2008, quando entrou em vigor a Lei 11.638, esses ajustes eram poucos. Por quê? Havia uma identidade muito grande entre lucro líquido e lucro real. Uma identidade que não é puramente normativa. É uma identidade, é uma relação de proximidade em relação à identidade de eventos. O direito tributário qualificava os eventos econômicos de uma forma, e a contabilidade também qualificava os eventos econômicos da mesma forma. Então não há sobreposição, ou não há subordinação, nunca houve. Havia uma identidade conjuntural, acidental, de qualificação do evento econômico, tanto pelo direito quanto pela contabilidade. Então essa identidade não era uma identidade de, olha, a contabilidade diz qual é o resultado e o direito tributa esse resultado. Se eu, direito, enxergo esse resultado tal como a contabilidade enxerga o resultado, então eu vou ajustar pouco. Se houver diferença de qualificação, então deverei ajustar muito. O que acontece a partir de 2008 é a necessidade de ajustar muito. O que nos sistemas de common law, principalmente, é muito natural. No sistema de 2 livros, eu tenho 2 livros que, na verdade, não são rigorosamente 2 livros. Quando se diz 2 livros, se diz um número tão grande de ajustes que é como se eu tivesse 2 resultados, mas o ponto de partida é sempre o resultado contábil. Pois bem, havendo necessidade de depurar o resultado contábil porque ele é impuro, no sentido de carregar impurezas jurídicas, né, porque o resultado contábil é puro sob a perspectiva da contabilidade, como o resultado econômico é puro sob a perspectiva da economia, como o resultado tributário é puro sob a perspectiva do direito. Então, impurezas são impurezas jurídicas sobre o resultado contábil, que não é econômico. O resultado contábil é a leitura da contabilidade sobre a economia, mas não resultado econômico. Isso é importante, eu tenho 3 resultados. Na economia é mais difícil de enxergar, porque eu não tenho efetivamente métodos de elaboração de resultado para a economia. É difícil dizer o que é renda para a economia, o que é lucro para a economia. A contabilidade efetivamente reconhece, evidencia e mensura, não o lucro econômico de acordo com a visão da contabilidade sobre a economia. Isso é importante. Bom, o que a Lei 11.638 faz? Ela muda o paradigma da contabilidade, que é, eu mudo o conceito de ativo, mudo o conceito de passivo, portanto mudo o conceito de patrimônio líquido. Porque patrimônio líquido é uma figura ideal, não há patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o resultado líquido da confrontação entre ativos e passivos. O que a contabilidade muda em 2007, ou a partir de 1º de janeiro de 2008, é o conceito de ativo. Ativo agora é o recurso controlado pela entidade
em relação ao qual eu espero receber resultados. Eu espero receber dinheiro em razão de deter aquele ativo. E detenção não é propriedade do direito civil. Detenção é a propriedade da contabilidade. Se eu controlo aquele ativo, com ele aufiro receitas e tenho riscos envolvidos, aquele ativo é meu, ainda que o direito diga que não. Então, ativo agora, veja, o mais importante é o recurso por mim controlado sobre o qual eu espero receber recursos. Vejam, expectativa de recebimento de recursos. Passivo, mesma coisa. É uma obrigação presente, decorrente de um fato passado, em que eu espero haverá saída de caixa. Veja, o ativo é expectativa de recebimento, o passivo é expectativa de desembolso. Portanto, o novo patrimônio líquido é a confrontação entre expectativas ativas e expectativas passivas. Isso não tem nada a ver com o direito tributário. O direito tributário não tolera expectativa. O direito tributário olha para o passado, olha para o resultado patrimonial de eventos já ocorridos. A contabilidade olha para os resultados de eventos que ainda poderão ocorrer, desde que haja expectativa de que eles irão ocorrer no futuro. Tanto em relação aos ativos, tanto em relação aos passivos. Por isso, repito, patrimônio líquido contábil agora é um patrimônio líquido baseado em expectativas. Não significa que ele não seja real. Ele é real, mas é real diante da perspectiva da contabilidade sobre realização, sobre o que é realização de expectativas sobre a ótica contábil. Eu estou ressaltando essa questão da expectativa a todo momento porque a conclusão diz respeito a isso. Será que a expectativa da contabilidade e o resultado de acréscimo patrimonial que a contabilidade enxerga baseada nas suas expectativas, ele tem respaldo no direito tributário? O direito tributário respalda essa expectativa de simulação, como o Luiz bem disse aqui, em que há uma diferença entre aquilo que eu quis fazer e aquilo que eu efetivamente fiz. Há essa diferença entre substância jurídica e forma jurídica, não substância econômica e forma jurídica. Direito não é mera forma. Para toda forma jurídica, há uma substância que lhe subjaz, e essa substância não é econômica, essa substância é jurídica. Esse ponto é importante. Sobre a questão das mudanças de critério entre ativos e passivos, tem uma expressão na contabilidade interessante que é: hoje a contabilidade caminha para o valor justo, que o Luiz Flávio bem disse aqui, e o valor justo nada mais é do que eu saio daquela tradição do custo histórico como base de valor e passo a adotar cada vez mais valores de saída e não mais valores de entrada. Custo histórico é a representação mais comum do valor de saída, do valor de entrada. É o valor de entrada quanto me custou, independente de quanto me custaria se eu tivesse que comprar novamente hoje. Eu me recordo de uma palestra do professor Alexandre em São Paulo uma vez, em que ele discutia se o valor de saída, o valor justo, era o valor mais correto, porque era baseado numa estimativa, e ele dizia: eu prefiro estar aproximadamente certo do que certamente errado. E o custo histórico representa o certamente errado, de novo, sob a perspectiva da contabilidade. Por que isso é relevante novamente? Por que o direito tributário está muito mais próximo de uma contabilidade em valores de entrada? Porque a contabilidade em valores de entrada se baseia em transações. É aquilo que eu paguei por algo que eu adquiri, ou aquilo que eu recebi por aquilo que vendi. E não aquilo que eu pagaria se tivesse que comprar e quanto eu receberia se tivesse que vender. Quando eu digo valores de saída, a contabilidade trabalha com essa perspectiva. Quanto me custaria para repor aquilo que já adquiri e quanto eu teria de receita se vendesse aquilo que tenho. Isso traz dois conceitos muito importantes, e tem uma tese de doutorado da Universidade de São Paulo, antiga, da década de 80, professor Nathan Schuster, que vai tratar da manutenção do capital sob a perspectiva da distribuição de dividendos. Ele vai dizer: olha, eu só posso distribuir dividendos ou resultados, até o limite em que eu consiga descapitalizar a sociedade sem que ela perca a sua capacidade de continuar gerando resultado. Então veja, essa é uma perspectiva contábil muito mais próxima da economia, ou do que se espera da economia, do que do direito. Quando eu falo em manutenção do capital, eu estou dizendo: olha, não me interessa quanto me custou, me interessa quanto me custará amanhã. Porque se eu não tiver condições de comprar aquilo que eu comprava ontem,
eu não terei condição de dar este mesmo lucro de hoje amanhã. Veja, é uma perspectiva absolutamente diferente do direito. Nem certa, nem errada, apenas diferente, porque as premissas são substancialmente diferentes. E aí, a gente precisa evoluir, porque de toda essa teoria, qual que é a efetiva aplicação prática disso, de forma mais concreta? É a tributação do valor justo, que a Lei 12.973 já disse que não tributa. Mas nós temos várias situações aqui, o professor Fernando Silvestre vai falar da permuta imobiliária, o senhor falou da incorporação de ações, do deságio, N situações em que eu tenho lá minhas dúvidas se o fisco vai dizer que isso é tributação de valor justo, que a Lei 12.973 diz que não compõe a base de cálculo. E o que é o valor justo? O valor justo é aquela expectativa que eu falei minutos atrás. É quanto vale aquele ativo sob a minha perspectiva, baseado na minha expectativa de geração de resultados futuros. Então, veja, valor justo é expectativa. E tem uma distinção importante, e essa eu acho realmente importante, entre valor justo e preço, ou entre valor e preço. O professor Nelson Carvalho, que é professor titular da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Contabilidade, diz: preço é o valor chancelado por um terceiro no mercado. Então, preço é preço, valor é valor. Por que isso é importante para fins de imposto de renda? Porque o que se tributa pelo imposto de renda é o acréscimo patrimonial decorrente de transações cuja origem seja um preço que um terceiro resolveu pagar por aquele ativo. Pouco importa qual é a minha expectativa sobre aquele ativo para o direito tributário, porque a minha expectativa precisa ser validada por um terceiro. O meu valor precisa se transformar em preço, porque enquanto o valor for valor, ele é patrimônio e não renda. Porque valor justo é simplesmente uma nova expressão do valor do meu patrimônio sob a minha perspectiva. É quanto eu digo que vale o meu patrimônio. Portanto, a receita decorrente de valor justo é o reconhecimento pela contabilidade de que aqueles ativos sob o meu poder valem mais do que valiam ontem, sob a minha perspectiva de geração de resultados futuros. O mercado não diz que concorda com o meu valor, porque o dia que ele disser que concorda com o meu valor, aquilo terá sido um preço decorrente de uma transação. Portanto, o valor justo é expressão do patrimônio. Patrimônio, no direito brasileiro, o professor Humberto Ávila falou isso muito bem hoje de manhã, as competências são bem delimitadas, portanto, o patrimônio é patrimônio e renda é renda. Então, se valor justo é uma nova expressão do patrimônio, valor justo não pode ser tributado como renda, pois ele é patrimônio. Bom, estou chegando ao meu final aqui. O que significa, então, tributar o valor justo, dadas essas considerações que eu fiz? Tributar o valor justo seria tributar perspectiva, seria tributar presunção, seria tributar ficção. Porque da mesma forma que a minha expectativa é hoje uma, amanhã ela poderá ser outra. E vejam, nem é o argumento de que no mercado financeiro os ativos são muito líquidos seria suficiente para dizer, olha, a minha expectativa é tão líquida que eu posso realizar a qualquer momento. Veja, essa é uma falácia. Por dois motivos. Me recordo de um livro de economia, salvo engano, do professor Robert Shiller, que foi prêmio Nobel de Economia em 2013, e dá o exemplo da Black Tuesday, salvo engano, Black Monday, enfim, um dia de caos no mercado financeiro norte-americano, em que as ações caíram 23% naquele dia, por um problema de liquidez. E mais, o valor de mercado das ações é o valor da última transação ocorrida, e não efetivamente o valor intrínseco daquela companhia. Para vocês terem uma ideia, em 2013, salvo engano, 2013, 3 economistas dividiram o Prêmio Nobel de Economia com a mesma tese. O professor Eugene Fama, de Chicago, dizia: o mercado se comporta de forma racional. Robert Shiller dizia: não há qualquer racionalidade no mercado. É o que eles chamavam de behavioral economics, uma economia baseada no comportamento irracional dos seus agentes. Ele dizia: o valor da ação não tem qualquer relação com o valor intrínseco da companhia, qualquer. Veja, eu tributar o valor de mercado, ou o valor justo, o valor que uma entidade chamada mercado atribui àquele patrimônio, nada mais é do que uma expectativa de direito. Nada mais é do que uma expectativa de acréscimo patrimonial. Eu volto ao início, o direito tributa o acréscimo fruto de transações ocorridas.
a contabilidade, a partir de 2008, se preocupa com o acréscimo que se espera obter no futuro em razão de uma boa expectativa. O Alexandre falou da true and fair view que a contabilidade coloca sobre o patrimônio. E aí, por fim, de fato encerrando, para eu ter acréscimo patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda, eu preciso de ter algo chamado realização. E realização não é realização financeira. Realização é a manifestação de um ato de vontade do contribuinte em dizer: aquele valor que eu atribuí ao meu patrimônio, um terceiro disse, isso é preço. E sendo preço, esse acréscimo pode ser exigível para fins de imposto de renda. Portanto, renda pressupõe realização pressupõe um ato de vontade, esse ato de vontade, obviamente, não pode ser compulsório, e esse ato de vontade pressupõe a transformação de valor em preço. Antes da transformação de valor em preço, o que eu tenho é um acréscimo patrimonial, de fato. Mas, se toda renda pressupõe acréscimo patrimonial, nem todo acréscimo patrimonial tem origem na renda. E com essa frase eu termino. Muito obrigado.